Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o software Pipe. Nesse software, a gente consegue fazer modelagens de redes de Petri, além de fazer análise sobre essas redes e simular disparos de transições, o que nos ajuda a compreender o funcionamento de uma rede. Então esse software aqui no menu superior, a gente tem algumas opções que são os componentes de uma rede de Petri. Então a gente consegue adicionar, por exemplo, clicando aqui, lugares na nossa rede. A gente consegue adicionar também transições, né? Então vou colocar aqui 2 transições e 3 lugares. E aqui nessa flechinha preta a gente adiciona os arcos, né? Entre as transições e os lugares. Aqui a gente também tem duas opções de incluir e excluir fichas nos lugares. Então eu vou incluir algumas fichas aqui. Vou incluir, por exemplo, 2 fichas no lugar P0 para a gente ver um exemplo rapidinho. Feito isso, a gente consegue fazer a simulação do disparo de transições clicando nesse botão aqui onde tem uma bandeira. Ao clicar aqui, a gente entra no modo de simulação e aqui a gente tem um histórico dos disparos das transições que a gente está fazendo. Então, a gente vai observar aqui que tem 2 transições em vermelho. Estar em vermelho significa que essas transições estão habilitadas. Então, para simular o disparo de uma transição, basta clicar nessa transição. Então, eu disparei a primeira transição. Vocês vão notar que saiu uma ficha de P0 e entrou uma ficha em P1. Se eu disparar essa transição novamente saiu uma ficha de P0 e entrou uma ficha em P1. E aqui nós temos as 2 transições novamente em preto, significando que elas não estão mais habilitadas. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer no modo de simulação é pedir para o Pipe disparar aleatoriamente uma transição que esteja habilitada, clicando nesse raio aqui. Então, por exemplo, se eu clicar, ele vai disparar uma transição, no caso ele disparou a T0, e agora, novamente, ele disparou a T0. A gente também tem a opção de fazer disparo de um conjunto de transições aleatórias nesse segundo ícone aqui. E aí, nesse caso, a gente especifica quantas transições a gente gostaria de disparar. Realizada a modelagem da rede de Petri, a gente consegue fazer uma análise em cima dela. Aqui a gente tem alguns tipos de análise disponíveis, mas o que a gente vai mais utilizar vai ser esse Coverability Graph, que basicamente monta o nosso grafo de marcações. Então aqui a gente pode ver o grafo de marcações dessa rede de Petri que a gente acabou de criar nesse programa. Quando a gente coloca o mouse sobre uma marcação, ele indica a quantidade de fichas em cada lugar na nossa rede de Petri. E aqui na parte inferior é mostrado a ordem em que esses lugares estão sendo considerados. Por exemplo, essa marcação vai corresponder aos lugares P0, P1 e P2 nessa ordem. Então significa que se a gente colocar o mouse numa marcação e ver a informação da marcação como está escrita ali, 002, significa que a gente tem 0 fichas em P0, 0 fichas em P1 e 2 fichas em P2. Tá? Então, aqui a gente pode ver uma outra marcação, que é uma ficha em P0, 0 fichas em P1 e uma ficha em P2. Tá? E assim sucessivamente. Uma outra análise que a gente pode ver é essa State Space Analysis. Uma coisa interessante aqui é que ele vai mostrar se a rede é bounded, né? Ou seja, se ela é limitada. Então, se aqui tiver true, significa que ela é limitada. E também se essa rede possui um deadlock. Nesse caso, ela está mostrando que, sim, essa rede possui um deadlock. Está marcado aqui como true. E, inclusive, quando isso acontece, ele mostra uma sequência de disparo de transições que levam até esse deadlock. Então, isso aqui é bem interessante para se estudar, por exemplo, se o nosso programa tiver um deadlock, né, a gente entender quais são os passos necessários, ou seja, o disparo de transições que são necessárias para chegar naquele deadlock. Nesse caso aqui está dizendo que um exemplo é disparar 2 vezes a transição T0, o que é verdade, né? Se a gente disparar 2 vezes T0, a gente coloca 2 fichas em P1 e fica sem nenhuma ficha em P0 e nenhuma transição fica mais habilitada, né? Então a gente chega em um estado de bloqueio. Legal. Agora a gente vai ver 2 exemplos. Um exemplo de uma modelagem de uma região crítica e um exemplo de uma modelagem do problema do produtor e consumidor. Vamos começar aqui com o problema da região crítica. Então, o que eu estou modelando aqui? Eu estou modelando uma situação que eu tenho 3 threads. Essas 3 threads se encontram em uma porção de código que não é uma região crítica. E o que eu estou simulando aqui é como se essas 3 threads estivessem executando um laço, né, um loop, e repetindo os seguintes passos. Pedido para entrar numa região crítica,
fazendo algum processamento dentro da região crítica e saindo da região crítica. Tá? Então, todas as threads vão repetir esse processo. É isso que eu estou simulando aqui. Para simular a região crítica, o que eu fiz foi o seguinte. Eu tenho um lugar que simula a fila de threads aguardando para acessar a região crítica, né? Quando uma thread faz uma operação de lock em um mutex, né? E fica aguardando, eu estou simulando essa fila em que a thread se encontra, aguardando para acessar aquela região crítica. E eu tenho outros dois lugares que são utilizados para indicar se a região crítica está livre ou ocupada. Então, se eu tiver uma ficha nesse lugar aqui, significa que a região crítica está livre, né? O lock está livre. E se a ficha estiver aqui, significa que a região crítica está ocupada, né? Eu vou estar com a região travada. E aí eu tenho as operações lock e unlock como sendo transições. Então vamos ver aqui o funcionamento dos disparos de transições possíveis quando a gente habilita o modo aqui de simulação. Bom, inicialmente a gente tem as 3 threads fora da região crítica, né? E elas vão tentar acessar a região crítica tentando fazer um lock. Então a transição lock é a única habilitada nesse momento. Como a gente pode ver aqui, ela está em vermelho. Então, ao fazer o disparo dessa transição, a gente vai tirar uma ficha desse lugar, região não crítica, e colocar uma ficha na fila de espera. Então, nesse instante, eu tenho uma thread esperando para acessar a região crítica. Nota que, nesse caso, como a região crítica está livre, essa thread pode diretamente acessar a região crítica. Então, eu vou simular o disparo dessa transição, e aqui ela entrou na região crítica. Então, nota que, nesse caso, eu tenho 2 threads fora da região crítica, que ainda não fizeram lock, e uma thread dentro da região crítica, fazendo com que o lock esteja travado. Nota que agora a transição entrar não está mais habilitada. Isso indica que eu não posso ter uma outra thread dentro da região crítica. Vamos simular esse comportamento de uma thread tentando entrar na região crítica. O que vai acontecer é, se eu disparar essa transição, né, a transição do lock, eu vou ter uma thread saindo do lugar região não crítica e entrando na fila de espera. Nota que entrar continua ainda desabilitado. Eu posso ainda simular um outro disparo de lock, e aí eu vou ter 2 threads aguardando na fila, e ainda aquela thread ocupando a região crítica. Nota que agora eu só tenho o unlock como possível, né? Eu tenho as 2 threads bloqueadas na fila e uma thread acessando a região crítica. Então, para liberar essa região crítica, essa thread faz um unlock, e então vai liberar a região crítica voltando, né, para esse lugar de região não crítica. Nota que agora o mutex está livre, entrar está novamente habilitado, e a gente poderia então disparar novamente o entrar para deixar a próxima thread passar na região crítica, como mostrado aqui. Então, esse modelo simula essas 3 threads tentando acessar uma região crítica dentro de um laço, né, de um loop. Eu vou fazer agora aqui uma simulação com disparos aleatórios e automáticos. Eu vou colocar aqui para disparar 50 transições e um intervalo de 50 milissegundos entre cada uma delas. Então a gente vai ver aqui uma situação da rede de Petri, né, funcionando os disparos, e aqui do lado esquerdo a gente está vendo, né, as transições que estão sendo disparadas, o histórico delas, né? Então aqui a gente consegue observar o comportamento da rede de Petri enquanto a gente está fazendo a simulação. Se a gente gerar o grafo de marcações, a gente vai conseguir ver todos os estados possíveis que a gente vai ter nessa modelagem, né? Então, se a gente for aqui em Coverability Graph e mandar gerar, a gente vai ver que os estados possíveis para essa rede de Petri são esses aqui. Estão sendo mostrados aqui na tela, né? Vamos pegar aqui um exemplo de um estado, vamos pegar esse S0. Nesse S0 a gente tem 0 fichas na fila, tá? A gente tem uma ficha indicando o lock livre, então nesse caso o mutex está liberado. A gente tem 0 fichas em lock ocupado e a gente tem 3 fichas no lugar região não crítica. Então nesse cenário é o cenário inicial, né? O estado inicial, onde a gente tem as 3 threads fora da região crítica e o lock livre. Vamos pegar um outro exemplo aqui, S2. Nesse S2 a gente tem 2 threads na fila de espera, né? O lock ele está livre, e temos uma thread na região não crítica. Então, a gente tem aquele cenário em que as 2 threads pediram para entrar, mas nenhuma ainda entrou efetivamente na região crítica. Vamos pegar aqui um outro exemplo.
Aqui a gente tem um exemplo, né, de duas threads na fila de espera, o lock travado, né, e nenhuma thread fora da região crítica, né? Então a gente tem uma thread dentro da região crítica e duas aguardando na fila de espera. Muito bem, se a gente fizer a análise de State Space Analysis aqui, ele vai dizer que essa minha rede é limitada, né, o que é esperado, e que não existe nenhum deadlock. Para finalizar, vamos ver um exemplo do produtor-consumidor. Aqui eu estou simulando um cenário de um único produtor e um único consumidor. E eu tenho um buffer de 3 posições. Como é que eu estou fazendo essa modelagem? Bom, eu tenho aqui do lado esquerdo o que seria a thread produtora, e aqui eu tenho do lado direito o que seria a thread consumidora. Os semáforos vazio e cheio, que servem para controlar a quantidade de espaços vazios e cheios no buffer, esse controle é feito utilizando 2 lugares. Eu tenho um lugar que representa um semáforo vazio e um lugar que representa o semáforo cheio. E eu inicializo o semáforo vazio, nesse exemplo, com 3 fichas, né? Eu estou simulando aqui um buffer de 3 posições. A thread produtora, então, ela tem aqui 2 transições, uma transição de wait e uma transição aqui que representa o post. Então ela faz um wait vazio, né, como a gente já viu no produtor consumidor, produz um elemento, depois faz um post no semáforo cheio. E a thread consumidora, ela faz um wait no semáforo cheio e depois consome e por fim faz um post no semáforo vazio. Então nota que o post no semáforo cheio insere uma ficha no semáforo cheio. O post no semáforo vazio insere uma ficha no semáforo vazio. Já o wait vazio, ele retira uma ficha do semáforo vazio, né? E o wait cheio retira uma ficha do semáforo cheio. Isso aqui, na prática, está representando justamente o incremento ou decremento do contador associado ao semáforo. Vamos fazer aqui então uma simulação. No estado inicial, como esperado, a gente só tem uma transição habilitada, ou seja, a thread produtora, só ela consegue avançar, né? Então, a gente disparando essa transição sem o wait vazio, ela vai fazer então um wait no semáforo vazio e vai colocar uma ficha aqui nesse lugar produzindo. Então, aqui ela está produzindo um elemento, né? E vai em breve terminar essa produção quando a gente disparar a transição no post. Quando isso é feito, a gente vai notar então que vai ser inserido uma ficha no semáforo cheio. Então, nota que nesse caso, ambas as transições, sem o wait vazio e sem o wait cheio, estão habilitadas, porque eu posso produzir ou consumir um elemento do buffer nesse momento. Então, se a gente disparar de novo a thread produtora, a gente novamente vai consumir um elemento do buffer, e quando isso terminar, a gente vai fazer um post no cheio, a gente vai inserir uma ficha no semáforo cheio. Então, se a gente fizer isso mais uma vez, só vamos simular esse comportamento, a gente vai notar que, nesse caso, a gente vai ter 3 fichas no semáforo cheio e nenhuma no vazio, né? Desabilitando a thread produtora de avançar. Então, nessa situação, a gente tem o buffer completamente cheio. Agora, a gente pode, então, simular o consumo de um elemento no buffer, disparando essa transição e fazendo o post aqui. Então, novamente, a gente vai notar que ambas as transições aqui de sendWait vão estar habilitadas novamente. Eu vou fazer aqui, novamente, uma simulação para fazer disparo de transições de maneira aleatória. Vou disparar aqui, de novo, 50, com intervalos de 50 milissegundos, e aí a gente vai ver essa simulação acontecendo com disparos aleatórios, né? Então, a gente vai ver aqui como se fosse uma execução possível do problema do produtor consumidor, onde 50 transições são disparadas. Então a gente vai notar que sempre a soma da quantidade de fichas no semáforo cheio e vazio vai dar sempre 3, o que indica que a situação está sendo modelada corretamente. Se a gente fizer o Coverability Graph, a gente vai gerar todos os estados possíveis. Logicamente aqui a gente tem bem mais estados. E aí aqui a gente pode ver a situação que a gente se encontra, né? Por exemplo, no S7, a gente tem uma ficha no semáforo cheio, tem uma thread consumindo nesse momento, uma thread produtora que está no estado pronto e uma ficha no semáforo vazio. A gente pode fazer o mesmo para todas as outras, né? E aí entender melhor
o que significa cada um desses estados. A gente pode fazer então, para finalizar, o State Space Analysis, onde a gente vai verificar se essa rede é limitada, é uma rede Petri limitada, e também não possui deadlock. Então, essa é uma modelagem correta para esse problema do produtor-consumidor.